Que o Shalom do Senhor seja sobre a sua vida. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou pastor aqui na cidade de Birigui, pela Igreja do Evangelho Quadrangular. A finalidade desse vídeo que eu estou fazendo aqui é porque eu quero compartilhar algo com vocês, né? E eu gostaria de trazer essa reflexão e levá-los a refletir a respeito do que eu vou falar agora. Há 4 anos atrás eu comecei a observar essa época do ano. Que época, pastor? Essa época do ano que nós estamos vivendo agora no calendário judaico, que é a virada do ano. Que nós estamos a menos de 10 dias, segundo esse calendário, para o ano novo. E muito se ouviu falar sobre isso e tal, e eu estou há 4 anos fazendo esse jejum, um jejum chamado Yom Kippur. E eu já ouvi falar muitas coisas, já ouvi falar que isso não tem nada a ver, eu já vi pessoas dizendo, não, a Igreja do Senhor Jesus não tem costumes judaizantes e tudo mais, tem gente querendo trazer essa questão para a igreja, judaizar a Igreja do Senhor Jesus não é isso e tal, tal. E eu concordo com todas essas coisas. Mas reflita comigo, preste atenção, suponhamos que, de fato, isso seja uma verdade. O Yom Kippur não tem a ver com a nossa realidade. O Yom Kippur não tem a ver com os nossos dias, a nossa geração. E de fato seja um costume judaizante, ou judaico, né? Então nós não estamos perdendo nada. Nós que fazemos a prática, que fazemos o jejum, não estamos perdendo nada. Agora, suponhamos que realmente é a vontade de Deus. Como eu creio que seja. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Ah, mas esse contexto, pastor, tem a ver com crer em Jesus, é o evangelho do reino que Jesus pregava e tal. Sim, mas a Bíblia é tudo. Eu creio até na capa da Bíblia, como eu vi alguém dizendo esses dias. E nós temos que crer. Então, pense comigo. Suponhamos que estejamos certos nesse jejum. Então, quem não crê se perdeu, está totalmente fora. Agora, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, é que no livro de Jonas, no capítulo 3, no verso número 10, no verso número 5 ao 10, a Bíblia nos relata que após Jonas ter pregado a cidade de Nínive, os homens da cidade se arrependeram. Mas houve arrependimento porque eles creram. A Bíblia fala que os homens creram e eles começaram a jejuar e a se humilhar e eles não comeram nada e eles começaram a se converter de verdade, a deixar de fazer aquilo que fazia, começaram a fazer coisas que eles não estavam habituados a fazer, ou seja, eles abandonaram o erro, porque eles creram na pregação de Jonas. Foi algo tão poderoso que o rei de Nínive fez isso e ele baixou um decreto para que todos fizessem, homens, mulheres, crianças, animais, não comessem, não bebessem, tirassem as suas roupas de linho fino, se vestissem em pano de saco. Inclusive o rei, está escrito aqui, o rei, ele saiu do trono e se sentou em cinzas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus, vendo o que eles fizeram, Deus se arrependeu daquilo que tinha dito e não destruiu Nínive. Tem muita gente que acha que Deus não destruiu Nínive porque o profeta Jonas foi lá e pregou em Nínive. Jonas nem queria estar lá. Deus não destruiu Nínive porque houve um arrependimento, um arrependimento com um jejum coletivo, um jejum de sacrifício. Não é um jejum de ficar sem internet e outras coisas, que eu até acredito que é válido para algumas pessoas. Mas é de fato um jejum. Israel, nos dias do reinado do rei Uzias, está aqui em 2 Crônicas também, no capítulo 34. Israel estava perdido. Israel estava debaixo de uma promessa da parte de Deus de destruição. Deus estava irado, a Bíblia diz, zangado com Israel. E o rei Uzias faz um decreto de jejum, ele levanta um jejum, ele faz uma aliança, ele coloca o povo a se arrepender, ele coloca o povo a fazer caridade, a pedir perdão, a voltar atrás dos seus pecados. E a Bíblia diz que enquanto o rei estou falando errado com vocês, o rei Josias, estou consertando aí, tá? O rei Josias, enquanto o rei Josias foi rei sobre Israel, o povo não se desviou da presença de Deus, e por isso Deus poupou aquele povo. Agora, nós estamos do terceiro para o 4º dia, dos 10 dias que antecede a virada do ano no calendário judaico. E nessa virada se faz o jejum do Yom Kippur, um jejum completo que começa
6 da tarde, vai ser numa terça-feira e termina só na outra 6 da tarde, então, só no outro dia, 6 horas da tarde. São 24 horas. Mas nesses 10 dias, nós temos aprendido que tudo que você faz, Deus vai estar olhando de uma forma com mais atenção, vou dizer assim. Eu ia dizer com mais carinho, mas é com mais atenção. Isso diz que nesses 10 dias, tudo que você fizer, não que nos outros dias Deus não vai fazer, mas a esse entendimento, tudo que você fizer, Deus vai te responder. E vai te responder no mínimo 10 vezes mais ou 100 vezes mais. Vai potencializar. Se você fizer coisas boas, então coisas boas virão. Se você fizer coisas ruins virão. É muito fácil entender isso. É só olhar para todas as nações e ver qual é a nação mais abençoada da terra. Se não for Jerusalém, se não for Israel, se não for o povo judeu. Quem é? Ah, pastor, tem os sheiks árabes, não tem a bênção de Deus como eles têm. Não prosperam como eles prosperam. Então pense comigo. Eu quero te encorajar nesses dias. Ah, pastor, mas já fazem 3 dias para 4. Não importa. Se você tem alguém que você fez algo de errado por esse alguém, se encoraja, vai lá e peça perdão. Se você tem alguém que você tem que liberar, libere. Talvez você congrega numa igreja e faz muito tempo que você não tem sido bênção nessa igreja em todas as áreas. Talvez deixou de fazer alguma coisa. Vai lá e faça, volte a fazer. Pastor, só para que eu receba o favor de Deus? Não. Para que você cumpra a palavra. Para que você se volte para Deus, e não é só agora, que você se volte para ficar de fato diante do Senhor. Se você tem que fazer algo por alguém, esse é o tempo. Talvez é um momento de você, empresário aí que está me ouvindo, escolher uma instituição na nossa cidade ou em qualquer outro lugar e fazer alguma coisa por alguém, uma caridade por alguém, coisa que talvez você nunca fez. E talvez até mesmo dentro da tua casa, dentro da tua família, momento das famílias se reunir, momento dos maridos se voltar para as esposas para os maridos, filhos para o pai, pai para os filhos, não é? Discípulos para os discipuladores, igreja para os pastores. Nunca se ouve na história da igreja do Senhor tanto suicídio de homens de Deus, mulheres de Deus, porque é desgastante você tentar cuidar de alguém, discipular alguém, que o coração desse alguém não foi convertido ao Senhor Jesus. Então esses dias, né, são dias de nós nos convertermos a Deus de verdade. E eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar, no mínimo, a meditar nisso, a olhar para esse tempo do ano, para esse momento do ano, de uma forma diferente, a pesquisar, a palavra correta é a meditar. Então eu nessa tarde eu me inspirei a fazer esse vídeo, e eu sei que algumas pessoas vão ter acesso a ele. Então você que está me ouvindo aí, pense nisso, é a sua hora, você não tem nada a perder. Pastor, isso é só um costume judaizante, o que você perde com isso? Nada. Quem é que perde fazendo bem? Quem é que perde fazendo caridade? Quem é que perde pedindo perdão? Se tem uma coisa que eu não acredito, jamais o diabo vai pedir para você pedir perdão para alguém. Jamais o diabo vai pedir para você fazer caridade, dar algo a alguém, semear. O diabo jamais vai pedir isso. Jamais o diabo vai pedir para você fazer um jejum em nome do Senhor, para Deus. Vai lá, jejum para Deus. Não, ele não vai pedir isso. Então é de Deus, você não vai perder nada. Atenta-se para isso. Talvez você está me ouvindo agora, você nunca se atentou para isso. Pastor, isso é uma novidade para mim. Então vai lá, pesquise o Yom Kippur e você vai ver tantas coisas que vão falar sobre isso. Você vai ver que tem algumas referências, até várias na Bíblia. Aqui eu citei, dei 2 referências de que se arrependeram, que fizeram e Deus voltou atrás. Então é uma sentença que talvez você pode revogar na sua história, na sua vida e em todas as áreas da sua vida. Fique na bênção, fique na paz, e eu espero que você medite nessas palavras, que o Shalom do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.